Ora, antes de avançar ainda para a questão dos votos, ainda temos aqui mais umas questões que eu queria tratar, relativa aqui à construção da ideia. Ora, aqui um primeiro aspecto, como veem, a debug bar está aqui a produzir um conjunto de ficheiros que depois vão ficar aqui armazenados no storage debug bar e que estão permanentemente aqui a serem colocados no versionamento da versão. Portanto, isto são ficheiros que não interessam para nada para estas questões de versionamento, então nós vamos removê-los. Ora, eles estão aqui a ser colocados no debug bar dentro do storage, então o que nós vamos fazer é, no ficheiro gitignore, vamos dar a indicação que queremos que ignore aquilo que se passar no storage barra debug bar. Ok? Portanto, e ao adicionarmos a debug bar vai deixar de estar a ser acompanhada pelo GitHub e automaticamente estes ficheiros já não vão ficar permanentemente a poluir aqui a minha questão. Agora só tenho que adicionar o meu gitignore que foi naturalmente modificado. Ora, terminal. Ora, git add ponto git commit -m. Ora, adjust gitignore to forget storage debug bar. Ok. Muito bem. Está resolvido esta questão. Agora, temos aqui a nossa ideia, mas vamos aqui apresentar um conceito que é muito interessante a nível do Blade, que é o conceito das Blade Components. Ora, se nós ao repararmos, a nossa estrutura tem aqui um formulário com um conjunto de elementos que estão associados e que tem um conjunto de primitivas que têm que ser difundidas. Ora, o Blade permite que nós construamos blocos de código individualizados que podem depois também ser parametrizados e que possam ser, que quando são utilizados várias vezes ao longo das nossas aplicações, em vários momentos, em várias páginas, permite-nos criar aqui alguma otimização e alguma especialização relativa a este processo. Ora, as componentes são ficheiros que se encontram localizadas em Resources, Views, Components. Se nós repararmos, temos aqui já um conjunto de componentes que foram criadas e que estão criadas com origem no próprio Breeze, a partir do qual que foi o Starter Kit que nós utilizamos para o arranque desta aplicação. Mas nós podemos criar os nossos próprios componentes. Podemos criar aqueles componentes que entendermos. Eu, para criar um componente, basta-me criar um ficheiro dentro desta pasta e, imaginem, eu posso criar um componente com o nome andrade.blade.php. Ok? E isto será um novo componente. Portanto, eu criei um componente com o nome andrade.blade.php. Aqui dentro vou criar o meu componente, portanto, o meu componente será um bloco de código da forma que eu entenda. Ok? Imaginem, eu posso criar um componente que será um div classe,
igual, por exemplo, vou criar aqui uma estrutura que tenha text red 400, por exemplo. Eu posso colocar 500, ok, text red 500, tenha um bg red 200, que tenha um border, ok, que tenha cujo border seja, por exemplo, red 400 e que seja, posso usar também aqui já agora esta sugestão de ficar com o border red 400 e o rounded LG, os cantos arredondados. Depois eu posso ter aqui classe bold, posso também colocar o text LG para esta componente, ok, text bold, text LG, e posso dizer que é Andrade, não será um P, mas eu preferir que seja um div, e depois terei aqui um outro div, Andrade é um componente de exemplo, ok? E vou fazer barra div. Portanto, este é um componente que tem um conjunto de código e não está aqui neste momento com nenhuma outra utilização especial, e aquilo que eu posso fazer com este componente é incorporá-lo nas minhas aplicações. Portanto, eu posso chegar aqui ao meu dashboard e aqui acima do meu formulário posso dizer que vou incorporar aquela componente. Como é que eu faço? As componentes são referenciadas sempre utilizando o X, ok? X seguido do nome da componente. Neste caso, X Andrade. Como a componente não tem mais nada, eu posso diretamente fechá-la, certo? Portanto, eu estou a dizer que neste pedaço que aqui está, ou neste sítio exato, eu vou incorporar esta componente. O que vai acontecer é que ele neste local vai-me disponibilizar, cá está, a minha componente foi criada com todas as premissas que lá foram colocadas. Ora bem, desta forma, nós temos um bloco de código que repetimos as vezes que quisermos. Reparem, se eu agora quiser chegar aqui e repetir isto 4 vezes, aquilo que vai acontecer é que eu tenho 4 elementos exatamente iguais, mas tenho 4 elementos, certo? E a vantagem é que eu, se alterar a minha componente, imaginem que eu vou deixar de ter um background red 200 e passar a ter um background de green 200, automaticamente todas as minhas componentes ficam ajustadas para as alterações que foram feitas. E, portanto, se eu utilizar, não só aqui nesta página, mas se utilizar esta componente ao longo de toda a minha aplicação, eu fico com um único local onde faço todo esse ajuste. Imaginem, por exemplo, o botão de gravar. Eu aqui estou com um botão de gravar que está roxo. Ora, eu posso ter 50 formulários ao longo da minha aplicação onde entra o botão de gravar. E se eu quiser, a determinada altura, alterar o botão de gravar de roxo para amarelo, ora, eu terei que ir alterar cada uma das 50 posições. Se eu usar uma componente para isso, eu basta-me ir à componente, faço a alteração no componente e automaticamente todos os meus botões ficam ajustados. Ok? Portanto, estão a ver a grande vantagem que obtemos com situações como esta. Mas esta figura do Blade vai muito mais longe do que isto. Eu posso ter um conjunto de parametrizações. Ora, vamos começar pela parametrização mais simples, que é, eu posso ter uma zona de slot, ok? E, portanto, eu posso dizer que esta minha componente tem estes dois elementos fixos, mas depois vou ter um outro elemento, div class, contexto também SM, que seja. Também posso dizer que tem
em vez de ser SM, vou dizer que é um texto XS, ok? E que tem e podemos também dizer que temos um text blue. Vamos usar aqui para text 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 600, ok? E o conteúdo que aqui aparece será padronizado por nós. Então, eu vou dizer que aqui o que vou ter é o meu slot, ok? Ora, slot. O que é que significa este slot aqui? Significa que quando eu vou chamar este meu componente, eu poderei agora chamá-lo de uma outra forma. Eu posso dizer que quero que seja aqui reproduzido o Andrade, mas com o abrir e o fechar. E aquilo que for colocado aqui dentro será reproduzido depois no local do slot. Ok? Então, podemos colocar aqui parte personalizada da componente. Ok? Então o que é que vai acontecer neste caso? Reparem que o meu componente tem a parte fixa e tem agora aqui uma parte personalizada. E isto faz com que eu possa ter o mesmo componente, com a mesma configuração, mas possa ter utilizações completamente diferentes. Eu posso duplicar o componente e aqui colocar esta é outra personalização. Ok? E portanto eu posso ajustar o meu componente da forma que entenda. Portanto, isto faz com que o meu componente não tenha que ter exatamente sempre o mesmo conteúdo, ele tem a mesma forma, o mesmo mecanismo e eu passo para ele a informação que pretendo a cada momento. Ok? Portanto, eu aqui posso colocar o que eu quiser. Ou seja, eu posso colocar não só texto, eu também posso fazer com que, a nível do meu componente, ele não esteja aqui incluído dentro, ou pode estar incluído dentro do div, mas eu posso ter aqui outras definições. Sei lá, por exemplo, eu posso vir aqui ao dashboard e aqui neste elemento eu posso incluir aqui uma outra coisa qualquer. Eu posso colocar aqui um H1, seja H1 classe qualquer coisa a dizer Andrade. Posso ter aqui mais um P, posso ter aqui o que eu quiser. Okay? Se eu colocar aqui estes dois elementos, reparem que eu tenho cá o Andrade, minúsculo, tenho exatamente aquilo que ela colocar. Eu posso colocar uma imagem, eu posso colocar tabelas, eu posso colocar aqui aquilo que eu quiser. Um spot significa que é uma área que posso ser atribuída àquilo que nós queremos. Bom, mas para além destas questões, nós temos ainda a possibilidade de passarmos parâmetros e de criarmos variáveis próprias, locais, das próprias componentes. Então, eu posso, por exemplo, definir que este meu componente tem várias props. Eu posso definir as props que entender. Okay? Vou dizer que ele tem várias propriedades. Automaticamente, ele já está aqui a sugerir um título e uma description. Okay? Título e description, porque são dois elementos que eu possa ter aqui associados. Ora, se eu tiver o título e o description, o que é que isto significa? São elementos que vão funcionar como variáveis e que podem ser utilizados aqui dentro. Então significa que eu, em vez de ter um título Andrade, eu posso ter como título a minha variável title. Okay?
E se eu tiver a minha variável title como título, então o que vai acontecer é que eu vou poder definir um valor para esta variável. Logo, vindo aqui, eu posso dizer que vou chamar o Andrade, passando-lhe title igual a Salvaterra. E a seguir, vou chamar o Andrade, passando-lhe um title igual a Samora. E o resultado é, na primeira chamada da componente, temos Salvaterra, na segunda chamada temos Samora. Agora, nestas circunstâncias, uma vez que ele está à espera de uma variável do tipo title, se eu não passar o title, aquilo que me vai acontecer é isto. É que está a fazer referência a uma variável que não existe. Então nós temos a possibilidade de, na componente, inicializarmos um valor. Ou seja, eu posso dizer que este title será normalmente Andrade. Certo? E ao dizer que o title será normalmente Andrade, o que vai acontecer é que quando eu passo um title, ele substitui por aquilo que eu passo. Se eu não passar nenhum title, ele vai deixar o valor por defeito, que é Andrade. Ora, quando eu deixo uma prop sem ter um valor inicializado, significa que essa prop é obrigatória de ser passada na sua chamada. Certo? Se eu tiver aqui o description, e considerando que esta segunda parte aqui é o description, ok? Description. Portanto, se eu tiver isto exatamente desta forma, aquilo que eu vou ter é o erro, porque o description não existe. Eu estou a dizer que o description é uma propriedade obrigatória, mas eu posso dizer, por exemplo, que o description é nulo. E ao dizer que o description é nulo, então eu estou a dizer que a parte do description é uma parte opcional da minha componente. Se ela for preenchida, aparece. Se não for preenchida, ela é, pura e simplesmente, ignorada. Então, reparem, eu posso vir aqui e posso dizer que nesta minha segunda componente, esta minha componente aqui, eu terei uma description que é a descrição da componente, por exemplo. Certo? E, portanto, ao ter esta descrição aqui, o que vai acontecer é que nesta componente ela irá ser preenchida. Cá está a descrição do componente. Bom, se eu quiser utilizar um valor de PHP no parâmetro, então eu tenho que colocar 2 pontos. E ao colocar 2 pontos, ele está-me a dizer neste momento que este description isto não é um valor do tipo PHP. Mas se eu colocar entre plicas, ele já passa a ser um valor do tipo PHP. Já está correto. Okay? Mas também posso colocar este valor do tipo PHP que eu aqui coloco, pode ser resultado de uma função, de uma expressão, daquilo que eu quiser. Certo? Portanto, se eu passar uma string como parâmetro, eu não preciso dos 2 pontos. Se eu passar uma expressão para ser calculada de PHP, então eu tenho que colocar 2 pontos para que esse cálculo seja feito a priori. Portanto, resumidamente,
esta é uma potencialidade enorme do Blade que nos permite criar os nossos componentes, criar os componentes de uma forma que possa ser depois personalizada em cada uma das suas utilizações e dar-nos aqui uma flexibilidade e uma eficiência na gestão do código, porque nós não precisamos de estar a repetir permanentemente ou quando, em termos de manutenção, quando quisermos fazer alteração num determinado componente, não precisamos estar a alterar em N partes do código onde ele aparece. Portanto, nós temos as nossas componentes construídas e, se eu quiser fazer alteração, basta-me vir à própria componente, o texto deixa-se de ser red, passa a ser indigo, peguei, melhor, onde é que anda o peguei? Escolher aqui. O automatismo para ir pesquisar, só a partir do espaço é que ele funciona bem, indigo 200, teste indigo 700. Okay? Portanto, as alterações que fizemos, automaticamente elas têm efeito em todas as componentes, em todos os locais onde a componente seja utilizada.